Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio da Cretum Cash, trazendo conteúdo de mercado, sejam eles educacionais ou sejam eles intuitivos, né, para você tomar suas decisões da melhor maneira possível. Hoje nós temos como convidado nosso grande parceiro Fábio Takada, sócio da Libercom, uma empresa especializada em fusões e aquisições. A gente conhece no mercado de capitais como M&A, e aqui, como a gente sempre faz, a gente traz muito conteúdo para clarificar, trazer uma identidade melhor dentro do conceito do que é sua empresa para que o que o mercado hoje está trazendo para nós. Fábio, seja muito bem-vindo aí ó, ao nosso episódio. Obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos lá, Fábio. Eu acho que existe um conceito assim de M&A muito praticado no mercado de que, poxa, você chega e já quer comprar uma empresa, né? Como é que é essa abordagem inicial para falar sobre uma família que já constituiu essa empresa há muitos anos, que constituiu muito suor e vem de gerações às vezes, e em que momento você acha que essa conversa cabe dentro da mesa? Tem várias situações que podem acontecer. Eu acho que uma primeira conversa que sempre acontece em situações familiares é explicar o que é o processo e quais são as consequências de uma venda. Muitas vezes você traz um investidor, traz um sócio, que um dos trabalhos que eu tenho é explicar bastante o processo para que o processo, que é bastante cansativo e às vezes longo, eh, chegue no final desejado. Não adianta só começar o processo e depois descobrir lá na frente que, pô, não era bem isso que eu queria. O que eu vejo muito tem muitos profissionais, né, inclusive da área jurídica, que se né, apresentam como profissionais do mercado de M&A, né, e não é bem assim. Você que já está há muito tempo nesse mercado sabe do que eu estou falando. Que erros você, observa nessa iniciação ou durante o processo de M&A que é mais comum, assim, na tua opinião? Assim, tem bastante diferença de qual momento, qual situação que as empresas vêm precisando. E aí, talvez a pergunta seja mais para o buy side, ou para o sell side, que são empresas que queiram vender. Sim. Então, tem algumas famílias ou algum empresário que pensa que vou decidir e preparar minha empresa para a venda. E aí o problema é que muitas vezes pinta a parede, deixa bonito, mas não presta atenção para o que realmente vai importar no processo de venda. Eh, e aí, assim, depende bastante de objetivos que ele quer encontrar, o que a família quer alcançar com esse processo. Eu percebo que quando há uma negociação do porte como aconteceu aqui, por exemplo, na venda do shopping, né, Midway, é vamos dizer, para o natalense é um ícone né, de uma história, né, que vem da Guararapes e tudo. E eu vejo que as conversas ficam mais aquecidas, né, em termos de: "Pô, será que é o melhor momento de eu vender minha empresa?". E que critérios, assim, o patriarca ele deve considerar para iniciar uma conversa, assim? Qual é o ponto-chave, assim, que você percebe que, "Poxa, eu acho que está na hora de eu ter uma conversa dessa natureza"? Por exemplo, eu tenho o Uhum. patriarca está com a empresa, está consolidada. Em que momento você acha que é Eu diria, oportuno essa conversa? sim, eu diria, em termos de timing, 3 a 5 anos antes de pensar na venda. Por quê? Muitas vezes tem empresários, famílias que falam: "Quero vender quando chegar". Eu já tive cliente que tentou fazer o projeto 7.0, vou vender quando chegar a 70 anos, aos 70 anos. Uhum. E o problema é que às vezes tem um descasamento de mercado, não adianta só querer vender, tem que ter comprador, tem que ter condições certas, muitas vezes o preço certo, o momento não é o certo. O mercado de M&A, na verdade, o mercado financeiro, ele trabalha com ciclos econômicos de 3 anos, geralmente. Quando entra numa crise, ele acaba
retornando, você pega Covid sim. 2020, 21 ninguém sabia o que ia acontecer, 2022 todo mundo perguntando se era o novo normal e 23 aí começaram a voltar "Tá bom, agora a gente tá normal, vamos fazer os planejamentos para frente". Então, um primeiro ponto é não tentar calibrar o momento exato da venda. Tem questões, por exemplo, de sucessão, eh, e tem bastante caso, e nesses casos é o patriarca não esperar chegar lá quando já não tem mais saúde para aproveitar o fruto da venda para conversar sobre o M&A. O ideal é fazer antes para conseguir colher e aproveitar o dinheiro da venda. Um exemplo claro disso é os hospitais, né, que tinham múltiplos muito maiores do que tem hoje, né, pós-pandemia ou Sim, durante a pandemia, e a gente percebe que quem não teve o apetite naquele momento, né, acaba se decepcionando com o que o mercado tem apresentado de proposta, né. sim. Maravilha, que bom. Eu acho que assim, existe algumas etapas, né, que são subestimadas dentro desse processo de M&A. Você pode citar algumas situações que geralmente acontecem? E aí eu até percebo, antes de conhecê-lo até, tá, eu sei da tua competência, da sua seriedade em tratar esse processo do início ao fim e pós M&A. Eu percebo que muitos M&As chegam na etapa final e aí acontece ou a desistência ou acontece alguma situação que impeça aquela negociação. Assim, uma coisa, eu sou assessor financeiro, então eu não sou assessor jurídico. Eu acho que toda transação de M&A tem que ter um assessor jurídico competente. Porém, no processo de M&A, o assessor jurídico ele aparece só bem lá na frente, na confecção dos contratos, revisão do contrato, às vezes entra no MOU, às vezes entra só eh, na etapa de documentos definitivos. Porém, eh, eu que trabalho só com M&A, eu sei que tem muitos passos. Você mencionou, por exemplo, venda de hospitais. Sim, E aí eu fiz a venda 5 anos atrás do Hospital do Coração de Natal. Uma das coisas aqui, pode ser na Praia de Natal, pode ser na Praia de João Pessoa, por exemplo, é fonte pagadora de hospitais, que uma das principais que acabam tendo uma reação a uma aquisição são as Unimedes. sim. Então, nas negociações, eu trago mesmo questões jurídicas que vão aparecer lá na frente, e converso com o potencial comprador qual a reação num caso desses. O que que você vai fazer se a Unimed chegar lá na frente, tiver alguma retaliação, o que que a gente consegue fazer junto? Porque se não for bem planejado, a negociação pode atrapalhar o relacionamento com a fonte pagadora, e aí a Unimed é só um exemplo, tem várias outras fontes pagadoras. Pode atrapalhar se não sair negócio e pode inviabilizar se for para sair negócio também. Eu já peguei situações também que existia alguma resistência familiar da esposa, Hum. do filho. Meu filho está se formando, ele vai tomar um negócio, então muitas vezes eu tenho que fazer o trabalho de verificar se vamos conversar. Já fiz reuniões a pedido de cliente com esposa, com filho, para esclarecer, não para convencer, mas para esclarecer dificuldades empresariais que muitas vezes dentro da família é difícil de explicar. Entra a fase do psicólogo, né, que é inerente à É, tua atividade. sim, Conheço bem isso aí. tem que ser, tem que ser. E de fato a gente percebe que o desalinhamento muitas das vezes entre os sócios, né, um quer vender, outro não quer vender, também faz parte desse processo que às vezes traz um certo estresse, né, para essa negociação. Mas eu gosto de dar até casos concretos, Tá né, de bom? vendas não concretizadas e Sim, de vendas concretizadas. As que foram concretizadas, acho que a taxa de sucesso aí ela é elevada no teu caso, mas as que não acontece eu percebo muito desalinhamento entre o patriarca e quando tem sócios e a própria família, né. sim. Nesse ponto, em que fase que você trabalha isso? É na fase inicial, no meio? Como é que funciona esse tratamento aí?
quando há esse desalinhamento, mas você sabe que é importante. Sim, eu começo trabalhando no estágio que eu for chamado para dentro do processo, Tá. então Então é tem inicial mesmo, né? sim, mas assim, um dos documentos que ou mesmo que não seja documento, que eu procuro saber é a situação societária, contrato social, acordo de sócio, se tem ou não tem, Sim, que muitas vezes tem que ter, e aí a gente fez uma visita recente aqui, eh, em que não existia uma organização societária que mesmo que um sócio queira vender, criasse uma situação de específico para o comprador ficar confortável em comprar por causa, da organização societária, sim. tá. Então Então eu isso pode impactar sim, né, pode, o pode, processo, né. pode. E aí o que eu faço nesses casos eu oriento, o que que teria que fazer, o qual instrumento seria bom e que condições que acabam atrapalhando uma venda futura. E Fábio, é um assunto que a gente, todo início de relacionamento que a gente tem com qualquer cliente, qualquer empresário, a gente trata desse planejamento patrimonial estratégico, e aí é implementar uma governança, implementar, né, aquele acordo de sócios que numa conversa, né, sobre fusões ou aquisições, isso vai trazer uma certa segurança para quem está conversando com eles, né. Agora, é extremamente necessário ou antes desse processo você consegue fazer o M&A, mesmo sem ter a governança? Ou você acha que é, vamos dizer, Assim, dá para fazer transações sem a governança, tá. Mexe no obviamente preço? isso na verdade, assim, depende bastante, o preço ele varia com condições de mercado, o processo, não é licitatório, mas quantos concorrentes tem pelo ativo, mas aumenta a quantidade de potenciais interessados. Tá, Principalmente quando o comprador é assim, existem compradores estratégicos, já atuam no mercado, sim, esses se importam menos com a estrutura, e tem os compradores investidores financeiros. Esses são, por exemplo, o fundo de investimento, o banco que não entende do negócio. Ele tem o dinheiro, quer fazer o negócio crescer, multiplicar a operação, mas ele não entende do negócio. Então ele precisa de uma estrutura, de governança, organização bem mais adequada para a falta de conhecimento específico estratégico dele do setor específico. na tua opinião, por que tantos casos de fusões ou aquisições eles fracassam, assim, após o deal mesmo? Depois que acontece tudo, você acha que falando assim dos casos mais recorrentes, por Tá. que em muitos casos fracassam, assim? Depois de tanto trabalho, depois de tanto Tem algumas transações que elas são mal planejadas, mal desenhadas, tá, mas em empresas maiores, fundos maiores, compradores profissionais normalmente não acontecem. tá, Eh, Tem a questão de quando são sócios, não é uma venda 100%, onde um dono deixa de fazer parte da empresa, mas, ele permanece como sócio. Então pode ter um desalinhamento, cultural, de mentalidade. E também tem alguns problemas de, organização, planejamento. Tem um negócio em M&A que eles fazem, depois da aquisição, um planejamento de 100 dias, como vão sim, ser os 100 primeiros dias. perfeito. Eh, e nesses casos, na auditoria, se a auditoria ela não entrar na última perna de numa diligência operacional, de planejamento, e imaginar que é só uma aquisição, acaba falhando ou tendo muito mais sobressaltos em relação à aquisição e captura de sinergias. Maravilha. O que a gente escuta falar muito de compra e de venda, né. Sobre fusões, você tem, um número que é relevante dentro do mercado? É comum acontecer fusões em vez de uma venda ou de uma compra da empresa? Ou é algo muito é uma exceção, vamos dizer assim? Eh, Acontece, fusões, acontecem joint ventures, só que o que acontece na prática é que uma cultura acaba se sobressaindo à outra. Eh, não tem jeito. E aí, mesmo que tenha um planejamento, sempre vai ter, na prática, alguma cultura que vai acabar dominando.
E essa questão, prevalece aquela cultura mais forte, né. Geralmente, quando você tem ali 2 empresas ou até 3 empresas, você tem a cultura mais forte ali prevalecendo, né. É que é um pouco difícil mensurar a força de uma cultura, né. É. Mas sim, o que faz a acomodação final são as pessoas lá dentro. Tá. Bom, você já passou por diversos processos de M&A, né, desde o seu Sim. pai. Teve algum muito desafiador, assim, que foi algo que demandou um trabalho bastante desafiador para você? Sim, todos são. Uma das coisas que eu falo em M&A que assim, a transação só está fechada quando assina, Uhum, e mesmo às vezes quando assina, mas não tem situações que assina, mas não fecha. Eh, um processo que foi bastante deu assim, foi um desafio profissional muito interessante, foi um empresário, que queria fazer uma venda 100%. Era um grupo de saúde suplementar, então ele tinha plano de saúde, hospitais. Ele queria vender 100% por questão pessoal. E aí, nesse processo todo, a gente fez um processo em que a gente encontrou o comprador só queria hospital, não queria plano de saúde. E aí, isso daí, o empresário falou: não, não quero, porque é o meu controle de sinistralidade. Ele uhum, tinha as razões, a gente entendeu bem. Ele não queria fazer uma venda parcial, não queria sócio, mas a gente acabou partindo para fundo de investimento. sim, A gente fez rodada com fundo de investimento, foi uma venda ele ficou como minoritário. Depois, sentei no conselho junto do fundo de investimento com ele, ele descobriu, aí foi uma descoberta dele, que ele não gostava de ser minoritário, aí eu fiz a negociação da saída dele. E aí o processo, assim, foi bastante, eu acho que mais do que para mim, foi uma aventura pro meu cliente, pro empresário que talvez não esperava que fosse, tão complicado vender 100% da empresa dele. perfeito. Eu tenho já acompanhei alguns processos de M&A desde quando era diretor do Banco Safra, mas, o que eu percebo que muitos processos de fusões ou aquisições, causam arrependimento. Por parte de quem está vendendo, principalmente. E esse arrependimento vem das glosagens, né, vem do pós-venda, vamos dizer assim, da pós-negociação. E aí eu percebo que é muito uma falta de preparação até jurídica, né. Você tem Sim. alguma recomendação para quem está passando por esse processo de M&A, de como ele deve se proteger, se ele contrata um escritório especializado jurídico, né. Eu sei que você Hum, defende o interesse, né, sim. de quem você colhe o mandato, mas tem muitos profissionais que não têm o cuidado que você tem. Quais cuidados você acha que esse empresário deve ter nesse processo, principalmente para evitar glosagem, para evitar um arrependimento futuro? Sim, pra muitos empresários, a venda é o negócio da vida dele. Sim, Então, como eu falei no exemplo anterior, o meu cliente, ele vendeu achando que saberia se tornar minoritário, mas ele teve problema com isso. Isso acontece. sim, Mas a recomendação é buscar sempre assessoria especializada em M&A, perfeito. tá? Aí tem, no processo de M&A, tem o assessor financeiro, que aí é a parte que eu faço, e o assessor jurídico. E aí o que eu acredito é cada um no seu quadrado. Eu não faço a parte de redação de contratos, mas também não adianta, uma coisa que acontece bastante é pedir para o contador alguma indicação, alguma recomendação de como se faz negócio, não faz negócio, ou para o Sim, advogado que não tem essa especialidade. Assim, é um negócio, é uma especialidade que o empresário, ele criou a empresa do zero. sim, E aí ele acredita, e eu acho que isso é uma coisa muito boa do empresário, que ele tem que ter para ele crescer, ele sabe fazer, vai fazer e realmente faz. Mas o que acontece na prática é que acaba deixando bastante ponta solta.
sim. de coisa que ele não está acostumado e que, se não for bem assessorado, ele vai acabar sofrendo depois, infelizmente. Então, tem gente que acha que o assessor financeiro ele serve só para não conseguir o melhor preço, mas não, é trazer segurança para o que for receber no processo de venda e o que ficar de passivo, contingente e responsabilidade, que ele, antes de assinar o contrato, ele já esteja ciente de todos os detalhes. Aquilo que eu sempre digo, quando você vai procurar você tem um problema no coração, você vai no cardiologista, né. Você tem um problema nos ossos, ortopedista. Quando você vai para um processo de M&A, é importantíssimo, né, que você procure um profissional da área, e sejam eles o profissional jurídico, né, escritório que tenha como expertise, essa área dentro do, né, do negócio dele, porque eu percebo muito, Fábio, até dos meus clientes, nas minhas andanças por aí, e geralmente o cliente tem um advogado, um Sim. contador de sua confiança, e acha que esse advogado ou contador faz tudo, e eu acho que não é bem por aí. Talvez essas falhas, né, nos processos que acontecem, não só de M&A, mas em eh, qualquer outro decisão estratégica da empresa, ela tem que ser tomada com bastante embasamento, né, fundamento. E dentro do processo de M&A eu percebo que também há essa, vamos dizer, um olhar um pouco míope para o profissional ideal para conduzir aquele processo, né. É assim, a competência técnica é essencial, não dá para não ter. Mas uma coisa que acontece bastante no mercado financeiro, ainda mais quando os volumes de dinheiro são grandes, eu diria para buscar bastante recomendação do caráter da pessoa que vai te representar. Sim. Eh, Como são situações, uma venda de empresa envolve situações em que o empresário não está acostumado, existe uma simetria de informações em que, tem consultores que ocultam problemas lá na frente para incentivar a venda e acabar recebendo Hum, o FII de remuneração. Então, o competência técnica tem que ter, mas assim, um diferencial a grande é integridade, né, vamos dizer. integridade, independência em relação é fácil de explicar, por exemplo, como gerente de banco oferecendo papéis da Vale do Rio Doce. Sim. Nunca aceite. Uhum. Tem algum interesse por trás, Sim. então, sim, e por recomendações, buscar pessoas de confiança, mas é assim, tem que ser especializado em M&A, não adianta ser a pessoa de confiança, mas sem a competência. Acontece, e eu, por observação, percebo, né, o processo que você, trabalha e tanto em taxa de sucesso ou não, você acaba virando um conselheiro, né, pós-negociação, uma pessoa que sempre está sendo consultada para tomada de decisões, eu acho muito legal isso. Acontece com meus clientes também, é aquilo que eu falo, né, eu sou conselheiro independente, além de ter empresa, mas sou conselheiro independente para exatamente trazer essa imparcialidade. Bom, obrigado, muito bom o que você está trazendo para a gente. Fábio, eu percebo que o Norte e o Nordeste passou muitos anos, vamos dizer, um pouco desalinhado com o crescimento do Brasil. Hoje, o crescimento do Nordeste ele está muito mais acelerado do que o do próprio Sudeste. Sem dúvida. Empresas crescendo muito forte, empresas com valor de marca, de poxa, que está me surpreendendo positivamente. A gente que tem andanças, para o Pará, Rondônia, Roraima, eh, Nordeste principalmente, eu vejo que tem empresas com altíssimo grau de exponencialidade de crescimento, Sim, porém a governança ainda está ali um pouco para trás. E tem acontecido também casos de falta de sucessão, ou bastante. uma concorrência muito forte que você não consegue ali. Existe alguns pontos de atenção que esse empresário que está crescendo, que está acompanhando todo esse movimento, deve tomar em relação a esse processo de M&A? Assim, há alguma situação que traga esse olhar para ele e deve iniciar uma conversa, mesmo que consultiva? Sim, uma coisa que eu falo é: vender empresa não é que nem vender um carro. Você decide, e
Dali a poucos dias, poucas semanas, você Sim, consegue o comprador. Muitas vezes tem empresas muito boas, de muito valor, só que não tem comprador. tá. Eh, por exemplo, em 10, 15 anos atrás, tinha uma febre de supermercados. Sim, Existiam muitos compradores. Carrefour estava comprando, Pão de Açúcar estava comprando, Walmart comprando, tinha o Cencosud, que comprou o G Barbosa aqui no sim. Nordeste também comprando. E aí estava o mercado inteiro. O que Superaquecido. aconteceu numa questão de meses, poucos meses, eh, Carrefour deu uma fraude contábil no Brasil. Os franceses demitiram toda a cúpula aqui, travaram tudo, mandaram um francês e aí travou, não O comprou mais caixa nada. secou e você teve que Deu problema do Cassino com a Billy, sim, deu a briga, e aí acabou que eles pararam de comprar. Cencosud, eles são uma empresa chilena, que eles também deram problema na matriz, e aí eles tiraram o pé aqui do Brasil. E o Walmart era sempre bem muito seletivo nas compras e gosta bastante de fazer os negócios do jeito dele. Então, de uma hora para outra, aconteceu que tinha muito comprador, secou, e depois ficaram muitos anos sem comprador no setor. muito bom. Então, assim, quando vem alguém, ouve e vê se faz sentido para você. Não necessariamente você está tendo uma conversa para vender tua empresa, está uma conversa de alinhamento, de atualização de mercado, né, Não, Fábio? é sendo empresário. É, Se fizer exatamente. sentido e vale a pena, uma coisa que tem aí empresas média do middle market, ele tem um negócio que eu chamo de dilema da empresa média. E ele não é grande o suficiente para diluir as despesas do corporativo dele, mas ele também não é pequeno a ponto de poder viver com informalidade, com Sim. falta de processo. Então ele acaba perdendo competitividade de mercado. E aí tem muitos empresários que entendem esse momento da empresa média, e entendem assim, ou eu cresço e parto para aquisições e faço uma consolidação, ou eu vendo, faço a liquidez do meu ativo, mas é um ponto de inflexão importante que várias empresas têm que parar e refletir. Perfeito. E é aquele ponto, né, a empresa não pode parar de crescer, né. Ou Sim. estagnar você não consegue, você vai ser engolido, e você deve crescer com muita estratégia, mas principalmente a aquisição é uma estratégia, né, Sim. e costuma ser muito, eh Na verdade, o empresário só tem que ver se ele tem a competência e as capacitações para fazer um processo de consolidação. sim. Não adianta só querer, mesmo que ele tenha caixa, mesmo que ele tenha dinheiro. E aí, às vezes, crescer é um problema, né. Você acha que você está ganhando mercado, mas acaba abrindo um problema financeiro até elevado em muitos casos. E aqui no Nordeste eu tenho observado muito a expansão de várias empresas, principalmente não só na capilaridade, né, que é trazendo essa capilaridade, mas principalmente ganhando mais mercados, né, em alguns setores, que são bem específicos daqui, o setor de fruta, o agro, a rede hoteleira, tem acontecido bastante consolidações aí. E para quem é aquele empresário que está ali naquele: "Poxa, minha família não está totalmente dentro, mas eu tenho alguns dos meus filhos estão integrados aqui". Esse ponto de dúvida, assim, você acha que é importante o teu trabalho já inicial nessa fase, ou só quando o patriarca diz assim: "Bom, gente, vamos tomar uma decisão, ou a gente vende, ou a gente compra, ou a gente". Você acha que o teu trabalho também ele entra nessas conversas, que Ex muitas das empresas são familiares, Sim. inclusive. Você chega a debater em relação a essas É que decisões? não existe o certo e o errado. Tem muito empresário, e eu não acho errado isso, que colocam familiares, querem que o filho toque, a filha toque, que continue, e aí são eles que mandam, eles que definem. É uma decisão de foro íntimo da empresa, e eu respeito muito isso.
O que pode acontecer é do empresário, do fundador, do grupo de fundadores terem alguma dúvida ou curiosidade, e aí eu chego, converso, Ah, falo dos prós e contras e explico como que é o processo para eles decidirem. Mas no final acaba sendo uma decisão do dos fundadores entre ir para mercado, e aí para ir para mercado tem que profissionalizar, não precisa tirar a família do negócio, mas tem que encarar o filho, a filha, o sobrinho como profissionais de mercado e não como, eh, não é cabide de emprego, tem muito herdeiro que é sim. competente, mas mantê-los por competência e não por familiaridade. É, e é muito comum, acho que talvez, eu não sei qual é o percentual de empresas que tem a família gerindo aquele negócio, mas não é pouco, né. Eu acho Não. que é a grande maioria das empresas hoje, que eu pelo menos na minha observação, de andanças por aí, eu percebo que a grande maioria é a família tocando aquele negócio, né. Sim, tem uma questão de afetiva, que traz as pessoas para dentro, mas uma coisa que eu acredito bastante tendo empresa, eu mesmo sendo sócio dono de uma empresa, é que poder confiar em quem trabalha com você tem muito valor. Sim, E o familiar entrega isso. A verdade. maioria, né? É. Isso aí é um ponto extremamente relevante, né, é É, a confiança, né. sim. E é de fato, eu tenho visto muitos casos, assim, de quando o filho até não tem a competência, você vai estudar, você vai se formar, você vai se desenvolver, mas ele prefere ter aquela pessoa da família ali próxima a ele, né, para poder tocar os negócios, né. Fábio, a parte tributária tem influência nessas questões da venda da empresa? Tem alguma preparação anterior? Existe alguma dica O tributária ou não? Não, existe, mas o que eu diria é fazer um planejamento tributário para ser o mais eficiente possível tributariamente. Por quê? Porque se não vender, você consegue capturar e pegar os frutos econômicos, financeiros da sua operação, mesmo que não venda. E se for vender, porque você vai conseguir vender em condições menores, ou melhores, perdão, do que se você não tiver o planejamento tributário, porque aí a empresa que for comprar, ela vai fazer a otimização, mas não vai te pagar pelo produto otimizado, ele vai pagar pelo produto pela empresa tal qual ela está adquirindo. Perfeito. Nas nossas, visitas e observações, a gente vê que muitas das vezes o proprietário da empresa ele está muito preocupado em mostrar a parte física, né, aquela estacionamento. Olha como esse estacionamento é maravilhoso. Olha como a minha lanchonete aqui é muito atrativa. Eh, Isso tem relevância dentro de um processo de M&A ou você acha que basicamente você vai olhar números e a parte física, estrutural, ela fica em segundo plano aí? Acho que nenhum extremo nem outro, tá? Com certeza o valor da pintura retocada no processo de vender de empresa tem muito menos importância do que os diferenciais estratégicos competitivos que a empresa tem. É isso que vai fazer mais ou menos empresas se interessarem por ela. É uma observação minha ou você também observa nas primeiras reuniões esse comportamento, né, de estar mais preocupado ali com, Não, o que né. acontece bastante no processo de valuation, o empresário acabar entendendo quais são as alavancas de valor num processo de venda da empresa. E é muito interessante, essa conversa. Eu já tive patriarcas que nunca passaram por uma conversa de fusões e aquisições, de M&A. Eu digo que nunca uma conversa ela é descartada, né. Quando a gente fala de patrimônio, de empresas e de família junto à sucessão, eu acho que você não deve descartar jamais um profissional do teu gabarito, da tua experiência, para sentar na mesa, né, Fábio. Eu acho que é uma coisa que a gente faz muito. A Creta se preocupa muito essa questão do educacional, de trazer, você bem me conhece, tá vendo o cuidado que a gente tem em trazer os profissionais com expertise em cada área. Sim. A gente faz a junção dessa equipe toda que faz o 360 graus, e o M&A para mim é um
eu acho que é uma decisão extremamente estratégica e talvez a mais importante da vida da empresa, né. Por isso a importância de a gente trazer você aqui e estar falando Sem desse dúvida. tema, né. Então obrigado aí, eu acho que deu para esclarecer bastante coisa. Tem algum ponto, assim, que você acha relevante, que a gente possa, pontuar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores aí? Tem algo que eu não abordei, que Dura você não, acha? durante a conversa, uma das coisas que me passou pela cabeça é que todo mundo não, bastante empresário tem medo de estar em processo de M&A ou de venda da sua empresa, porque existe um preconceito de que se está vendendo é porque a empresa está indo mal das pernas. Hum, Na verdade, eu não gosto de trabalhar com empresa que está mal das pernas, porque é exatamente. difícil de vender. O melhor momento para vender é quando está crescendo, quando está trazendo uma curva ascendente exponencial. Você falou do Nordeste. O Nordeste, uma das coisas que acontece é o crescimento dela é superior em relação ao Sudeste. Sim. Ele e um diferencial que tem é que tem bastante interessado e olhando para fazer expansão, fazer aquisições no Nordeste. Sim. E para ter M&A não adianta só ter empresa boa, tem que ter uma ponta compradora do outro lado, que é um momento que tá acontecendo, é um momento bem legal para pensar em M&A. Pô, muito legal. E eu não sabia desse apetite todo pelo Nordeste. O que eu tenho, sempre eu trago nas minhas conversas, né, até como conselheiro, é trazer que nunca descarte o teu planejamento estratégico, ele tem que estar, muito bem desenhado para qualquer situação, seja expansão, aquisição ou venda, você tem que estar com o teu planejamento de pé. E as empresas já consolidadas, né, que estão lá no sudeste com esse apetite todo, não só as empresas, mas os fundos de investimento de private equity e Sim, outros, afins, estão de olho no nordeste, pelo potencial mesmo, a sim. energia está nessa mesa, a infraestrutura está nessa mesa, a cadeia toda industrial e do agro também está dentro dessas conversas. Então, assim, eu acho que nunca a gente deve descartar esse. E é um mercado que está organizado, está desenvolvido, é diferente, por exemplo, de alguns estados do Brasil que ainda não têm o desenvolvimento, às vezes, socioeconômico suficiente para atrair investidores, para colocar bastante dinheiro lá e para tentar crescer bastante. Tem alguma preferência por capital ou alguma região específica ou não? Para você é indiferente, né? Não, na verdade, o que faz a empresa ser vendável são os diferenciais estratégicos dela. É o posicionamento Maravilha, de mercado, não é a geografia. perfeito. Ô Fábio, muito bom. Obrigado aí pelo seu tempo, né? A gente está chegando já no nos nossos finalmentes aí. Quero agradecer, a sua vinda aqui em Natal, João Pessoa, foi muito bom Obrigado você. esses 2 dias aí de muito conhecimento, de troca de experiências aí, de ambos os lados. Eu espero que você possa voltar muito mais vezes aqui, e os nossos clientes estão aí, muito mais, clarificados nesse assunto, né, e a minha função aqui é quebrar os paradigmas, é quebrar aquele preconceito que hoje existe, né, e de fato tem essa sensação: "Pô, falar de venda, a empresa está quebrando", não é, pelo Não, não, contrário, muito pelo né, a contrário. gente gosta de trazer bons negócios pra mesa, não de negócio que não está indo bem, né. Então é Exato. isso. Não, agradeço e fico à disposição. E eu venho bastante aqui ao Nordeste porque tem bastante negócio acontecendo por aqui. Maravilha, Fábio, obrigado Obrigado e até você. a próxima aí. Até logo. Até lá.